Vamos fazer um momento de oração? Convido você a fechar os teus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui neste lugar. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um desses irmãos que acordaram hoje e independente do que aconteceu com eles no dia, independente da sua jornada de trabalho, independente das suas limitações físicas, independente das coisas que se levantaram ao redor, independente da boa chuva que cai essa noite, para refrescar o clima, para abençoar a terra, mas que muitas vezes impede muitos de estarem na Tua presença, na comunhão dos irmãos, que eu digo na Tua presença, na coinonia da igreja. Esses irmãos superaram todas essas coisas, e não para ver um ao outro, mas para poder estar na Tua presença, Senhor. Eu creio, Pai, que aquele que está disposto a Te adorar, que aquele que está disposto a estar em comunhão, nada o impede, nem chuva, nem homem, nem circunstâncias, porque ele supera todas essas coisas para ter o prazer de estar no meio da igreja, adorando ao Senhor. Muito obrigado por essa noite. Eu creio que o Teu Espírito Santo ministrará as nossas vidas. Eu creio que a Tua palavra ministrará aos nossos corações. Eu creio que essa é uma noite especial para aqueles remanescentes que buscam o Senhor a todo e qualquer custo, aqueles que não têm empecilhos de Te adorar, aqueles que não hesitam em oportunidades de poder estar na Tua presença em comunhão com os irmãos, porque é isso que faz a igreja permanecer sadia, é essa comunhão que faz a igreja prevalecer as tribulações, é essa comunhão que faz com que possamos ser luz em meio às trevas, porque enquanto ainda houver 2 ou 3 anunciando o Teu Evangelho, Pai, eu creio, Pai, que vidas serão transformadas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que os irmãos pudessem abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 12 até o 16, Atos dos Apóstolos 5, do 12 ao 16, que vai ser onde a gente vai meditar essa noite. Depois de 2 mensagens abençoadíssimas, do Rodrigo e do Diego, coube a mim falar sobre esse trecho. Eu acho muito interessante meditar nesses versículos. E o tema que é proposto pela minha Bíblia aqui é: os apóstolos fazem muitos milagres. Aleluia! Isso é tema de congresso pentecostal, irmão. Isso é uma bênção. É profundo demais. E vamos que vamos no poder de Deus aqui essa noite, amém? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até as ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos, eu repito, todos eram curados. Aleluia. Senhor, que igreja é essa? Aonde essa igreja está firmada e fundamentada? Quais palavras são ministradas nessa igreja, Senhor?
Que reuniões envolvem essa igreja? De que maneira eram conduzidas as liturgias dessa igreja? Porque nós ficamos aqui, Senhor, embasbacados em ler essas palavras. O poder que flui da tua igreja, o poder que sai dessa comunidade diferenciada, que faz admiração daqueles que não creem, e aqueles necessitados a buscam para refrigério e transformação. Senhor, ministra as nossas vidas essa noite, conduza-nos na tua verdade, ministra aos nossos corações, e quem sabe assim, no final de tudo isso, possamos aprender, quem sabe um pouco, a ser uma comunidade diferenciada, ao ponto de fazer a diferença onde ela está, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, semana passada, a gente pôde ouvir sobre Ananias e Safira, e a maneira ao qual essa comunidade era tão especial, ao ponto de um homem e uma mulher que tentaram simplesmente por vaidade ser aquilo que aquela comunidade não era, caírem mortos. E o Rodrigo ministrou uma palavra maravilhosa que eu nem ouso tentar repetir, porque foi muito maravilhoso as palavras dele, mas ele estava falando da importância e mostrando o quanto a igreja é uma comunidade que ela não vive através da agenda dela, mas através da agenda de Deus, ou pelo menos deveria ser assim. É uma comunidade diferenciada, onde o homem pode fazer a programação, mas o extraordinário vem de Deus, aonde acaba sendo fora do comum sempre a reunião da igreja. Nós estivemos domingo em Caçapava e eu particularmente estava preparado para um culto onde eu ouviria uma palavra, onde haveria toda uma liturgia acerca da ceia. Porém, no final das contas, nós fomos envolvidos por uma comunhão de celebração, que eu acredito que deixou marcado em nossos corações a alegria de poder louvar com os irmãos de Caçapava, a alegria de poder ouvir os irmãos de Caçapava, a alegria de deixar um versículo que de repente impactou mais do que se nós tivéssemos ministrado um sermão de 45 minutos, e partir o pão de uma maneira maravilhosa, andarmos 100 quilômetros, para simplesmente comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco, mas que nos nossos corações, aquele pedaço de pão e aquele cálice de suco, falava que aquelas pessoas de Caçapava tinham o mesmo Deus, a mesma promessa, e criam nas mesmas coisas que nós cremos aqui, por isso nós nos alegramos em estar com eles. E nós vimos que ali, o testemunho de um irmão, que eu esqueci o nome do irmão infelizmente, Luiz, lá caiu de asa delta. O cara caiu de asa delta, se espatifou de uma altura que a gente não consegue imaginar. Os médicos olharam para ele e acreditaram que ele estava morto. A psicóloga do hospital começou a pedir para a mãe aconselhar os filhos que o pai tinha virado uma estrelinha. O pulmão dele estourou, os ossos da face dele se espatifou, placas de metal estavam sendo transferidas para o hospital de São José, para que pudesse fazer arrumar, restituir a face daquele homem que foi dilacerada de uma queda de asa delta. Irmão, você sabe o que é cair de asa delta? 300 metros de altura no chão? Entenda. E aí o médico tira uma chapa e os ossos da face estão restituídos. E o homem estava ali de pé, depois de menos de 60 dias. E você sabe o que mais me emocionou naquele momento? Foi que eu estava ali na frente, enquanto os irmãos pegavam o pão e pegavam o cálice. E eu olhei nos olhos daquele homem, a gratidão e a emoção dele em poder pegar um pedaço de pão e segurar um cálice. A alegria de estar em comunhão com essa comunidade diferenciada, essa comunidade que
não deixa de acreditar até o fim, que até mesmo quando todas as estatísticas sociais, econômicas ou da medicina desenganam tudo e todos, essa comunidade, igreja, ela jamais desfalece nas suas orações, acreditando que o último veredito sempre será de Deus, acreditando que a última resposta sempre será de Deus. A gente ora por casamento que nem muitas vezes a gente acredita que pode ser restituído. É sério, a gente de vez em quando vem uma situação, a gente fala, meu Deus do céu, será que Deus pode fazer isso? Eu não sei, mas eu acredito na Bíblia. E a gente ora, e aquele casamento muitas vezes que nem os nossos olhos têm perspectiva, Deus faz milagres naquele homem e naquela mulher. Situações extraordinárias que Deus opera. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade diferenciada, aleluia. Irmão, você faz parte de uma comunidade diferenciada. Você faz parte de uma comunidade aonde a tua agenda está nas mãos de Deus. Glória a Deus. E isso deve nos motivar, isso deve nos alegrar. Aquele que tem essa consciência jamais perde uma quarta-feira, um domingo, uma sexta, um sábado, que seja uma reunião, porque ele sabe que quando essa comunidade se reúne, algo diferente acontece. Porque ele sabe que quando essa comunidade Gente, a gente teve uma reunião aqui domingo extremamente emocionante. Uma reunião onde nós não contemos as nossas lágrimas, porque nós estávamos chorando com os que choram. Nós estávamos aqui chorando com os que choram. E Deus consolando corações deles, e amolecendo os nossos para a vida. Por quê? Porque somos uma comunidade diferenciada, em nome do Senhor Jesus, amém? E aí a gente chega nessa parte, onde os apóstolos fazem muitos sinais, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes atribuía grande admiração. Meu irmão, quando a gente vê essa situação de milagres, a gente olha muitas vezes para a igreja atual, a gente não vê tantas coisas acontecendo assim. E aí eu paro para pensar, aonde essa igreja primitiva estava enraizada? Aonde as raízes dessa igreja estavam? Porque o interessante é que a gente pode imaginar a nossa vida como uma árvore e os frutos. A gente está vendo aqui nesse capítulo, nesses versículos, os frutos da igreja. Estamos conseguindo ver que essa igreja ela estava fazendo prodígios, e sinais estavam acontecendo, ao ponto até aqueles que não creram e não criam estarem admirados com aquilo que a igreja estava operando. Porque frutos são visíveis não só para os crentes, mas os frutos são visíveis para crentes e descrentes. Amém? Todos estão enxergando aqui. Até os que não queriam se juntar a eles, não podiam negar o fato de que aquela comunidade estava manifestando coisas extraordinárias. Aleluia. A igreja, ela é, através dos teus frutos, uma manifestação do reino de Deus, que crentes e descrentes podem ver. Aleluia. E isso me faz voltar no capítulo 4. Porque esse desfecho aqui, esse fruto, ele foi regado em uma água, em uma oração, lá no capítulo 4. Que oração? Pedro e João são presos, são advertidos a pararem de pregar o evangelho, são esculhambados, fala, fique quieto, não preguem o evangelho. E aí depois que eles saem da cadeia, depois de uma noite de prisão, depois de uma exortação terrível dos mestres da lei, eles vão para onde? Para a igreja. E o que eles fazem? Capítulo 4, versículo de número 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais dos sacerdotes e dos anciões. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram:
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, e assim vai uma oração. O que eu quero apontar aqui, é aqui, no oculto, porque raiz fica no oculto. Ninguém vê a raiz de uma árvore, mas só existe fruto porque a raiz está bem nutrida, porque uma raiz desnutrida não produz frutos. Às vezes nós buscamos mais os frutos públicos do que o oculto da igreja, que são as raízes. E o que é o oculto da igreja? O oculto da igreja é a igreja se juntando, mediante as situações que se levantam ao redor, em oração e clamor, depositando tudo nas mãos de Deus. Quando a igreja deposita as coisas na mão do Senhor, quando a igreja traz os seus problemas externos para a presença do Senhor, no oculto, no santo dos santos, no lugar secreto. Aqui no capítulo 4 estava somente a igreja, apresentando e glorificando a Deus por tudo aquilo que eles estavam passando. E quando a gente vê essa oração, a gente vê eles dizendo: Senhor, opera em nós, através de nós. Opera através de nós, que possamos nos regozijar nas perseguições, para que o teu poder se manifeste. A igreja ora, não para que ela seja vista, mas para que o seu Senhor seja glorificado. E aí, diante de uma oração dessa, qual é o fruto? Sinais e prodígios. Às vezes nós queremos ver milagres, nós precisamos, irmãos, ser a referência do reino. Mas de que maneira estamos regando as raízes? De que maneira estamos nutrindo as raízes? Olha para você, meu irmão, eu louvo a Deus, porque você aqui hoje, essa noite, diante de uma chuva dessa, diante de uma palavra dessa, sentado de uma maneira singela como essa, você está regando a raiz. Você está se nutrindo com o adubo que é a palavra do Senhor. Você está se enriquecendo com a oração. Você está se dispondo a estar em koinonia, em comunhão. E isso te faz mais forte. Isso te faz mais diferenciado. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. É graças aos remanescentes que buscam no oculto da igreja, que ainda a igreja está de pé. Porque a gente sabe que reunião de oração não é unânime. Porque a gente sabe que dobrar o joelho diante do Senhor não é unânime. Porque a gente sabe que ler e buscar e meditar na palavra não é unânime. Mas louvado seja o nosso Senhor, que tem aqueles que amam a palavra. Louvado seja o nosso Senhor, que tem aqueles que não contam no relógio os momentos que eles dobram seus joelhos. Louvado seja o Senhor, que há sempre no meio da igreja poucos, eu digo e repito, poucos que se propõem a orar pelos outros, e são esses pequenos remanescentes que fazem com que os pequenos frutos minguados da igreja contemporânea sejam vistos. Caramba! Imagine se a palavra unânime fizesse parte do nosso meio. Imagine se unânimes orássemos. Imagine se unânimes clamássemos. Imagine se unânimes adorássemos. Unanimemente a igreja de Cristo iria abalar as estruturas desse bairro. Unanimemente a igreja de Cristo iria romper as barreiras do inferno. Unanimemente a igreja acenderia como um refletor em meio às trevas. Mas louvado seja o Senhor, porque ainda temos os remanescentes. Louvado seja o Senhor, porque ainda temos os pequeninos sedentos pela palavra. Porque são as raízes que permitem que os frutos sejam vistos. E aqui é o que a gente encontra. A gente encontra essa igreja que tem uma intimidade com o Senhor no seu coletivo, que são unânimes, tanto no aprendizado como na oração, e são unânimes
no agir do poder de Deus. As coisas não estão acontecendo aqui por causa de Pedro e dos apóstolos. As coisas estão acontecendo aqui por causa da unidade do Espírito Santo sobre a vida de todos. Aleluia. E eu louvo a Deus, irmãos, por vocês, pelos poucos sinceros. Não estou dizendo dos outros, não estou dizendo que quem não está aqui, não pense nisso, meu irmão, por favor. Mas a gente sabe que diante de todas as igrejas, aonde quer que você for, não é unânime o desejo pela oração. Não é unânime o desejo pelas escrituras. Não é unânime o desejo da caridade do coração cristão. Mas graças a Deus, que a gente pode ir lá para o interior da Bahia, na menor comunidade, que de repente está ali acesa com um lampião de noite, lá no sertão, vai ter uma irmã com calo no joelho, com coque na cabeça, fazendo visita, orando, clamando. Muitas vezes não consegue nem ter discernimento de ler um texto da Bíblia, com dificuldade de ler, mas carrega a Bíblia embaixo do braço, porque acredita que a palavra é o poder do Senhor. Nós precisamos estar unânimes, precisamos ser mais unânimes, precisamos tratar melhor a raiz, para que assim os nossos frutos sejam frutos de qualidade. Para que não só os domésticos da fé, mas para que assim como aqui nessa palavra diz, todos possam ficar admirados com aquilo que a igreja faz, não por ela mesma, mas por estar firmada em Cristo Jesus. Amém? Meu irmão, a intimidade é a oração, é a palavra. O que eu digo intimidade é o oculto, é aquilo que a igreja deve fazer com ela mesma. A igreja se reúne para orar, para adorar, para estudar. E é essa intimidade, é esse oculto que são as raízes da igreja. Tem árvore, agora aqui em São Paulo, a gente está muito acostumado nesses dias de chuva. Pode crer que você vai assistir o telejornal, depois de uma chuva que nem essa que caiu hoje, você vai ver que algumas árvores caíram em alguns bairros. Por que essas árvores caíram? Porque com tanto cimento e com tanto asfalto, as raízes têm que procurar água em cima, procurar nutrientes em cima, e não conseguem criar raízes profundas. E as raízes, vem o chuva, vem o vento e caem. Por que nós vemos tanta comunidade fechar e abrir, irmãos saírem da fé, irmãos se perderem na fé de uma maneira tão grande? Irmão, a gente está vivendo o século dos desigrejados. Faltam raízes, está faltando intimidade. Pessoal, sim, mas também comunitária. A gente está na onda das igrejas domésticas, a gente está na onda da igreja do jeito que eu acho melhor, na hora que eu achar melhor, para me reunir com quem eu quero, do jeito que eu quero. A igreja não se reúne com quem quer, do jeito que quer. A igreja se reúne com todos aqueles ao qual foram chamados por Cristo Jesus. E vai ter gente que você não gosta, e vai ter gente que você não quer, mas Deus quer. E o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Por isso esse lugar de reunião, por isso eles estão ali, naquele lugar, reunidos unânimes. Porque em uma casa não dava para se reunir. Não dava para falar, vamos se reunir ali ou aqui, porque a multidão era muito grande. Então, unânimes, eles se reuniam em um lugar onde todos podiam estar juntos. Não apenas alguns, mas todos. Aí, uma coisa que eu quero ressaltar aqui também, é que nem todos estavam dentro da igreja. Nem todos faziam parte da comunidade. Mas os sinais do reino é visível a todos. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui.
versículo de número 13. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes atribuía grande admiração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os frutos da igreja são visíveis a todos. O reino que a igreja anuncia é para todos, mas nem todos fazem parte do reino. Já viu quando a igreja muitas vezes faz uma ação ou promove algo, e muitas pessoas que nunca nem pisaram na igreja são beneficiadas com isso? Amém. É a igreja anunciando o reino. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. E não somos aqui, e não depende de nós, igreja, não depende de mim e nem de você. Não é por nossa obra, não é pelo nosso mérito que as pessoas creem, porque as pessoas só são convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós fazemos alguma coisa para que as pessoas creiam. Isso é errado. Nós devemos fazer para que o reino seja visto, para que o reino seja anunciado, para que ele cresça. Independente de quem vai crer ou não, a igreja faz, a igreja age, porque ela aponta o reino. A igreja direciona Cristo, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso, às vezes nós queremos ver as pessoas convertidas e ficamos tristes, porque o nosso amigo, o nosso familiar, o nosso vizinho não aceitou Jesus ainda. E nós ficamos, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Mas para essa pessoa talvez aceitar Jesus, ela não precisa que você diga aceite Jesus, ela precisa ver o reino que você anuncia. Ela precisa olhar os sinais do reino. Ela precisa olhar e ver que você serve um Deus que é maravilhoso e poderoso. Muitos veem o reino, mas nem todos fazem parte do reino. Muitos são beneficiados pelas ações do reino, mas nem todos viverão nesse reino. Isso é uma coisa séria, está aqui. Eles estão vendo o que a igreja está fazendo, estão admirados com o que a igreja está fazendo, mas por algum motivo não querem se reunir. Mas eles não vão poder dizer jamais que não viram o poder de Deus na terra, através da igreja. Amém? Agora a igreja quer mostrar só quer o fruto, e quer que as pessoas venham para ela. Vou dizer uma coisa para você, não se escandalize, irmão. A igreja não chama ninguém para a igreja. A igreja aponta a pessoa para Cristo. Uma noiva, vamos imaginar uma noiva. Vamos supor, é só suposição, tá? Não fica desesperada. Vamos supor que a Stephanie Kershling é noiva do Iago. Uma coisa extremamente, né? Mas tudo bem. Kershling, noiva do Iago. Ela estava assim, pastor, não faz isso, pastor, pelo amor de Deus. Não dá esse exemplo. Mas vamos imaginar, Stephanie Kershling, esposa do Iago. Noiva. Iago, feliz, sorridente. E Stephanie Kershling, uma moça em preparações para o casamento, preparações para ir morar junto com este varão que vem de sapato lustrado na quarta-feira. O que acontece? Kershling se arruma, se ajeita, se apruma, se apronta e vai trabalhar. Aí passa as pessoas e falam, nossa, como você está cheirosa, poxa, como você está bonita. Só sorrindo. Ela se ajeita para chamar a atenção para quem? Para ela. Como que o noivo se sente? Como que o noivo se sente com uma noiva que se mostra para os outros? Um Zé Ruela. Porque uma noiva, ela se arruma para o noivo. Porque ela honra o noivo. E a igreja que chama muita atenção para ela, desfoca o noivo. Desfoca o centro. Ela quer para ela. Por isso nós estamos acostumados com as placas, venha para cá.
Não vá para lá. Aqui é o lugar. É aqui que acontece. Vamos encher isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque a igreja quer se mostrar mais do que o próprio, quer se mostrar mais do que mostrar o noivo. Adúltera. Amém? É uma adúltera. A igreja não é a noiva de Cristo? Ele não vai vir resgatar a sua noiva? E se ele pegar a sua noiva adulterando, o que ele vai fazer? Isso é forte, irmão. Isso é sério. Às vezes nós falamos porque nós queremos que as pessoas venham para a nossa igreja e não para Cristo. A gente tem que rever os nossos conceitos. Aí, o crer não depende da igreja. A igreja cabe ser testemunha, apontar o reino, revelar a Cristo, mostrar o Senhor. Se crerão, quem sabe é o Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que agrega pessoas ao seu corpo. Aleluia! Aí, a gente vê essa ação de que crescia, estava crescendo, mais e mais a multidão dos crentes, tanto homem como mulheres, agregados no Senhor. Eu fico maravilhado com essa palavra, porque a mulher, meu irmão, não valia nada nessa época. A mulher e um cachorro era a mesma coisa. Mulheres não eram contadas. Sabe que a gente tem essa questão de preferencial para as mulheres, de, olha, uma mulher está no lugar, você levanta para a mulher sentar. A mulher não tinha voz na sociedade. E há pouco tempo, louvado seja Deus, que a mulher consegue ter um pouco mais de voz. Se uma mulher ela é espancada no casamento, anos atrás, e ainda infelizmente isso acontece, ela tinha que permanecer calada, porque se ela saísse de casa ela era desonrada e muitas vezes nem a família dela aceitava. Eu já vi caso, a avó da minha esposa, ela casou com 13 anos, uma criança que brincava de boneca ainda, lá para as bandas de Jequié, foi lá para as bandas. E aí o marido dela, bem mais velho, como aquela menina não sabia fazer nada, era uma menina, pegou pelo braço e foi devolver. 80 anos atrás. E aí? A gente está falando de 2000 atrás. A mulher não era nem contada. A mulher não era vista. A mulher não tinha voz. Mas a igreja rompe preconceitos. A igreja, aqui, o relato do doutor Lucas a multidão crescia. Ele já não fala mais de números. Não fala mais de 1000, de 5000. É uma multidão incontável. Aleluia. E aí essa multidão incontável, quando eu olho de homens e de mulheres, o que me vem à mente? Era uma igreja que crescia com equilíbrio e igualdade. Aleluia. Quantas religiões a gente não vê que só tem homem? Quantas religiões que a gente não vê que é diferenciado, só tem jovem? Só tem isso, só tem aquilo. É totalmente dividido. A igreja se especializa em um foco, mas a igreja guiada pelo Espírito, ela é balanceada, equilibrada. Outro dia eu troquei os pneus do meu carro e eu tive que fazer o balanceamento. Por que fazer o balanceamento? Porque os pneus são novos e eles têm que ter o mesmo peso, para que eles possam rodar iguais, para que não haja desgaste mais nenhum do que no outro. São 4 pneus. Já pensou? Um roda mais que o outro, um pneu vai desgastar mais rápido. Isso é ruim para o veículo, é prejuízo. Sem contar em outras coisas que podem acontecer por um não balanceamento. E eu vou dizer para você, meu irmão, uma igreja que não tem balanceamento, uma parte dela é prejudicada. Uma igreja que não é equilibrada no anúncio do evangelho igual, num evangelho que não mede preferências, num evangelho que não quer favorecer A ou B, mas quer que todos sejam salvos e servos de Cristo, é uma igreja equilibrada. Quantas vezes eu não vejo igrejas se levantando, nós podemos ver igrejas se levantando, favorecendo classe A's, B's e C's,
um tipo específico da sociedade. A igreja de Cristo não tem um foco específico, porque ela quer amar todos de uma maneira igual, porque todos precisam de salvação. Aleluia! Então esse é o desafio. O desafio é levar um evangelho que seja unissex. Um evangelho tamanho único. Evangelho para todos. Porque quando estamos firmados em Cristo, e o alvo é Cristo, Cristo é para todos, e não apenas para alguns, amém? E aí, a gente vê a ação e o poder manifesto na igreja. Pedro andava pela rua, e as pessoas traziam macas, e colocavam no meio da calçada ali, para quem sabe talvez a sombra de Pedro projetar sobre uma pessoa, e essa pessoa ser curada. Que isso? Diante de tudo isso, diante de um poder como esse, a gente não vê Pedro sendo um popstar espiritual. A Bíblia não favorece Pedro em nada. Pelo contrário, expõe os defeitos de Pedro, porque se você ler Gálatas, Paulo vai lá e exorta Pedro. Cara, você está ficando louco. Você estava aqui comendo com a gente aqui, agora você sai daí. Pô, o que é isso? Acorda, Pedro. Pedro não era perfeito. Nenhum dos apóstolos era perfeito. Mas eles fizeram uma oração, unânimes. E a oração unânimes que eles fizeram foi: Senhor, prepara-nos para pregar o Evangelho. Usa-nos para pregar o Evangelho. E enquanto pregamos o Evangelho, o Senhor opera sinais e maravilhas. A oração de Pedro não foi que ele operasse alguma coisa, ou que a sombra dele operasse alguma coisa, ou que o lencinho de Paulo fizesse alguma coisa. Era de Paulo o lenço, não era? Era, né? Não estou viajando não. O lencinho de Paulo fizesse alguma coisa. Mas o desejo do coração de Pedro era pregar o Evangelho. E a raiz, sendo o Evangelho, as nossas ações, é Deus que conduz. E aí, a igreja vem caminhando e mudando a atmosfera. Por quê? Vamos imaginar que Pedro é aquele líder da igreja. Vamos fazer uma figura aqui. O que significa Pedro sendo o cabeça da igreja nesse momento? Eu digo cabeça, não, eu sei que a cabeça é Cristo, mas eu digo sendo esse líder importante da igreja, como Cristo direciona ele algumas vezes. Prepara ele, vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Cristo representa a igreja. Pedro representa a igreja. E se Pedro representa a igreja, por onde quer que a igreja ande, o simples reflexo da igreja pode mudar situações de vidas. Aleluia. Por onde quer que a igreja vá, pessoas serão transformadas. Por onde quer que um sinal ou uma sombra da igreja passe, vidas podem mudar. E o que vidas é essas que podem mudar? Porque a igreja pode mudar, fazer transformações sociais. Olha o que? Quem são levados lá? Doentes e pessoas perturbadas por espíritos. Doentes é o físico, espíritos é a alma. Por onde quer que a igreja vai, transformações externas e internas acontecem. E a gente está vendo aqui uma sociedade que não tinha médico, uma sociedade que não tinha direito, uma sociedade... Você pensa num atormentado espiritual, um endemoniado. Ele trabalha? Não. Ele se relaciona? Não. Ele tem vida social? Não tem.
Mas onde quer que a igreja estava avançando, pessoas estavam sendo transformadas e sendo de novo inseridas na sociedade. E as cidades vizinhas estavam sendo também transformadas por aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Porque a igreja estava em Jerusalém naquele momento. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Eu quero dizer que a igreja de Cristo, firmada, fundamentada em Cristo Jesus, tem o poder de mudar histórias. Tem o poder de mudar situações. Tem o poder de abalar sociedades. E a gente vai ver isso semana que vem. Porque quando a igreja começa a transformar pessoas, quando a igreja começa a levantar pessoas, ela incomoda algumas pessoas. É verdade. Você acha que é conveniente, meu irmão, que você seja inteligente? Você acha que é conveniente que você seja informado, que você tenha sede de justiça? Se você tem sede de justiça, meu irmão, os lobos vão se incomodar, porque você vai tentar tirar a carne, você vai lutar para tirar a carne da mão dele, as ovelhas inocentes. A igreja em Cristo, com as suas raízes firmadas, elas podem mudar a situação de lugares. E é essa igreja que nós devemos buscar ser. A igreja guiada pelo Senhor, que não quer se mostrar, mas quer anunciar o reino. E anunciando o reino, não quer simplesmente selecionar as pessoas, mas os que creem e os que não creem são beneficiados por aquilo que a igreja faz. Porque fruto de verdade, todos vêm, e não só alguns. E a igreja guiada pelo Espírito de Deus, no poder do Senhor, na sede de levar simplesmente o Evangelho, muda situações, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Para quem sabe a gente possa se parecer um pouco com essa igreja. Senhor, que palavra que aquece o meu coração essa noite, Deus. Essa palavra que me move a uma ação, Pai. Essa palavra, Senhor, ela vem de encontro a mim, a nós, e nos motiva a ir além. Além do que somos, além do que fazemos, além do que buscamos. Pai, que possamos ser unânimes. Que possamos ser unânimes na nossa maneira de falar, unânimes na nossa maneira de agir, unânimes em querermos estar juntos, anunciando o Teu reino. Para que simplesmente o Senhor apareça, para que simplesmente o Senhor cresça, para que simplesmente possam saber que Jesus Cristo veio de Nazaré. Para saber que o Emanuel, o Deus conosco, já esteve aqui e hoje reina em nossas vidas. Opera o Teu querer em nós, Senhor. Olha para os Teus poucos remanescentes. Olha para os sinceros na oração. Olha para os sinceros na palavra. E por esses, Pai, que o Teu fruto possa abençoar os outros. E que por estes, os Teus frutos, Senhor, possam saciar o faminto. E que por estes, Pai, os doentes possam ser curados. Opera nas nossas vidas, com o Teu querer, e abala as estruturas do inferno. Capacita-nos para pregar o Teu Evangelho. E enquanto pregamos o Teu Evangelho, o Senhor opere sinais e maravilhas, para a honra e glória do Teu nome. Honra e glória do Teu nome.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. E é por isso que a gente está aqui essa noite, porque te amamos, Deus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida daquele japonês descarado que está ali atrás, que fez aniversário segunda-feira e que não quis celebrar, mas o Senhor sabe que a gente ama ele. Eu quero pedir para o Senhor que o Senhor possa conduzi-lo, Senhor. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe todas as suas aflições, todos os seus questionamentos, e o Senhor sabe a sinceridade que ele tem com o Senhor. E eu quero te pedir, Pai, cuida dos caminhos dele, fortaleça-o cada dia na tua presença, porque ele é um daqueles remanescentes, Deus. Ele é aquele que ama a tua palavra, ele é aquele que ama o teu Espírito Santo e que quer ser cheio sempre dele, que ele possa ser diferença onde quer que ele esteja. Nós nos alegramos com a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por cada irmão, Pai, que está aqui, que superou o cansaço, que superou as dificuldades desse dia tão quente, que superou a chuva, mas que hoje, nessa noite, enfincou um pouco mais as suas raízes na terra, nutrindo-se um pouco mais, para quem sabe as pequenas flores possam desabrochar, e amanhã, quem sabe, talvez vermos os frutos que está na tua presença. Como é bom estar contigo, Senhor. Como é bom te amar, Senhor. Como é bom ser escolhido por ti, Deus, e ser igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
dizer que tu és o Senhor. Louvado seja teu nome para sempre, Senhor.